Crise que não tem fim. Após reclamações dos produtores rurais, Planalto anuncia que vai rever valores da tabela com preços mínimos para o frete, anunciada como parte do acordo com os caminhoneiros. Diesel ainda caro. O Procon começa a fiscalização, mas postos do DF estão com estoques antigos e reajuste só deve chegar ao consumidor na próxima semana. Roubo de celulares, desmontada a quadrilha que viajava pelo país, furtando aparelhos em grandes festas. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e começa agora o Band Cidade, primeira edição. A crise da falta de gasolina na semana passada levou o brasileiro a uma reflexão importante. Como substituir o carro por outras formas de transporte? A bicicleta tem sido a saída mais comum para muita gente. A boa notícia é que o Distrito Federal tem a terceira maior malha de ciclovias e ciclofaixas do país. A má notícia é que falta ligação entre elas, fora que os projetos muitas vezes carecem de planejamento, o que dificulta o trajeto do ciclista e a vida que é colocada em risco. Veja só. O Cícero vai trabalhar todo dia de bicicleta. Ele sai da Estrutural e segue até a Esplanada pedalando. Às vezes se arrisca entre os carros. Para ele, a pior parte é a falta de ligação das ciclovias do plano piloto com as cidades mais afastadas. Seria bom se eles continuassem construindo essa ciclovia dali do início da Estrutural até chegar aqui na antiga rodoviária. Seria muito bom para os ciclistas. Para o coordenador geral da ONG Rodas da Paz, essa falta de ligação das ciclovias do DF é sem dúvida o maior problema enfrentado pelos ciclistas. O problema dessa falta de conexão é que quando você cria uma estrutura, você atrai a demanda, você gera demanda. Então você coloca um ciclista que está protegido ali dentro da ciclovia e de repente ele tem que ir para a via. E geralmente é uma via rápida e ele está exposto ali a alguns riscos, né? O Distrito Federal tem mais de 400 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas. É a terceira maior malha do país. Em muitos lugares as condições são muito boas. Já em outros, as rachaduras tomam conta do espaço. O governo diz que pretende ampliar ainda mais o número de ciclovias no DF. O objetivo é aumentar em 50%, mas a ligação entre as ciclovias de cidades diferentes deve demorar alguns anos para acontecer. Eu acredito que isso vai ser feito, sim, nos próximos 10, 15, 20 anos, não é? E é necessário para que os que querem pedalar mesmo por esporte tenham esse espaço mais alongado, né? Mesmo que essa ligação não aconteça por agora, para muitos deixar a bicicleta de lado não é uma opção. A pessoa aproveita para economizar e cuidar da saúde. O dinheiro que eu era direcionado para gasolina eu posso direcionar para outras coisas. Para alimentação, medicamentos, essas coisas. Hoje, a saúde para mim, a bicicleta para mim foi uma salvação para mim hoje, para me livrar do trânsito. Vamos falar sobre esse assunto com o Cláudio Humberto, já está com a gente por aqui. Muito boa tarde, Cláudio. Com o preço nas alturas, tem que buscar alguma alternativa? Exatamente. A bike certamente é a mais saudável de todas as alternativas, que o próprio Rodrigo Orengo, viu? Ele vem para o trabalho muitas vezes de bike. Mas é uma pena que as nossas ciclovias tenham servido ao longo dos anos apenas para a demagogia dos governantes, né? Já lá no governo de José Roberto Arruda, foi anunciada a construção de 600 quilômetros de rodovia. Construíram-se muitos quilômetros, dezenas de quilômetros de rodovias aqui naquela ocasião. Mas logo uma ONG de ciclistas, né, deu um pretexto para o governo abandonar aquele projeto com aquela esperteza da ciclofaixa, que é um perigo, é um risco imenso. Temos rodovias e não apenas ruas cortando a nossa cidade. E eles então transformaram o acostamento em ciclovia, em ciclofaixa. E com isso dispensou o governo de construir efetivamente a ciclovia. Os governos que se seguiram prometeram igualmente seguir esse programa de 600 quilômetros, mas só o governo atual é que avançou mais um pouco. Mas tem esse problema seríssimo, gravíssimo. Primeiro, as ciclovias são de muito má qualidade. Cimento, um ciclista que toma um tombo numa ciclovia vai se machucar porque o material é de péssima qualidade. Além disso, as ciclovias não se falam, não se encontram, não encontram nada com coisa alguma. E com isso torna ainda mais difícil a opção das pessoas pelo uso da bicicleta. É preciso lembrar que, além da saúde, a bicicleta vai dispensar o cidadão do custo do combustível, do custo de manter carro, por exemplo, vai livrar até mesmo o custo da academia.
quem faz a opção pela bicicleta como meio de transporte acaba sentindo a necessidade ou perdendo a necessidade de se manter gastando dinheiro em academias de ginástica. E um novo capítulo sobre a novela da gestão do Hospital da Criança. O Ministério Público do DF mudou o entendimento e agora pede que a administração permaneça nas mãos do Instituto do Câncer. De acordo com o atual parecer do Ministério Público do Distrito Federal, o fim da gestão realizada pelo Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada, o ICIP, poderia gerar um grave dano de difícil reparação ao Hospital da Criança. Em janeiro, após uma denúncia do próprio MPDF, o Instituto do Câncer foi proibido pela Justiça de continuar na administração do hospital, porque não preenchia os requisitos legais de uma organização social. Na época, o GDF defendeu a permanência do ICIP na gestão do Hospital da Criança. Agora, com a mudança no entendimento, o Instituto busca um recurso para se manter em funcionamento até o fim desse trâmite judicial. O novo parecer do MPDF vai servir para que a Justiça tome uma decisão final sobre o assunto, mas ainda não há data para que saia esse parecer. Cláudio Humberto, falta ainda um ponto final para essa polêmica? Falta esse ponto final que foi explicado na reportagem, mas a gente precisa destacar e parabenizar a iniciativa do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, né? É um órgão que demonstra que não é arrogante, né? Porque se fosse arrogante, persistiria no erro para não dar o braço a torcer. Foi um erro tentar tirar da gestão do Hospital da Criança essa organização sem fins lucrativos que foi criada pelos pais de crianças com câncer que construíram o hospital e o doaram a Brasília, doaram ao governo do Distrito Federal, mas o GDF não tinha condições de tocar o hospital, não tinha estrutura para isso, então ficou acordada essa solução, se criar uma entidade que administrasse o hospital e é o que vem sendo feito com absoluta competência, eficiência, com atendimento mesmo de primeiro mundo aqui, não importa a classe social do paciente, né? Mas o que a gente precisa destacar mesmo é que essa solução, a solução que vai permitir a continuação desse sucesso, decorre agora de uma iniciativa meritória, elogiável do Ministério Público do Distrito Federal e Território, voltando atrás ou revendo o seu entendimento. A Polícia Federal pediu ao Supremo Tribunal Federal a quebra dos sigilos telefônicos do presidente Michel Temer e dos ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco. Eles são alvos de inquérito que investiga suposto pagamento de propina pela Odebrecht. Tema para a gente conversar aqui no estúdio com o Sérgio Amaral. E esse pedido já foi atendido, Sérgio? Boa tarde. Boa tarde a você, Rodrigo, ao Cláudio, a todos que nos acompanham. Olha, Rodrigo, se já foi atendido, ainda não foi divulgado. E, na verdade, nem deve ser divulgado, porque esse tipo de coisa, você sabe, né, é protegida pelo sigilo de justiça. Na verdade, até o pedido de quebras de sigilo bancário, fiscal e telefônico deve ser sigiloso. Mas a gente sabe, esse aí vazou, né, e foi divulgado por toda a imprensa. O pedido faz parte do inquérito que investiga suposto pagamento de propina da empresa Odebrecht a políticos do PMDB. O que a Polícia Federal quer com isso? Ela quer rastrear os telefonemas de Michel Temer, Moreira Franco e Eliseu Padilha nas datas próximas àquele famoso jantar lá no Palácio do Jaburu, em que Temer e Padilha receberam o então manda-chuva da empreiteira Marcelo Odebrecht. Um ex-executivo da Odebrecht, Cláudio Melo Filho, disse em delação premiada que naquela ocasião Temer teria pedido a Marcelo Odebrecht uma doação de 10 milhões de reais para o PMDB. O presidente Michel Temer, desde o início, desde lá de trás, sempre tem admitido que o jantar aconteceu mesmo, mas sempre tem garantido que nunca se falou em valores. E diante de tanto vazamento de investigação acerca do presidente da República, a Secretaria de Imprensa do Palácio do Planalto ontem divulgou uma nota bem dura, viu, Rodrigo? Uma nota que popularmente a gente pode dizer daquela estilo fogo nas ventas. Nessa nota, o Palácio reclama muito das investigações da Polícia Federal, classifica aí essas investigações de peças de ficção, comparam até a enredo de novela e garante que, por exemplo, no inquérito do Decreto dos Portos, que apura favorecimento à empresa Rodrimar,
a empresa nunca foi favorecida e isso nunca foi provado. Rodrigo. Sérgio continua de olho nessa investigação. Olha, depois de mais de 1 ano e meio, o Mané Garrincha recebe finalmente uma partida da Série A do Brasileirão. E não é qualquer jogo, viu? É o clássico Fla-Flu aqui na capital. Rodrigo Miranda tem mais informações ao vivo lá do Mané Garrincha. Como é que tá o campo desse espetáculo, hein, Rodrigo? Boa tarde. Boa tarde, Orengo. Boa tarde a todos que acompanham o Banho de Cidade, primeira edição. E olha só o privilégio da nossa equipe. Nós estamos bem aqui no gramado do estádio Mané Garrincha, onde estão sendo ajustados aqui os últimos detalhes para receber o Flamengo e o Fluminense. O Fla-Flu, que é um dos clássicos mais tradicionais do futebol brasileiro, volta a ser realizado aqui no estádio Mané Garrincha. Isso porque eles já se enfrentaram aqui nesse novo estádio pelo Campeonato Carioca. Na época, o Flamengo venceu por 2-1. E, voltando aqui para 2018, o momento é todo favorável também para o Flamengo. Apesar de ter o desfalque do Diego, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo, o time é o líder do Campeonato Brasileiro. Se vencer, garante praticamente aí a liderança do campeonato até essa parada para a Copa do Mundo e passou de fase na Copa do Brasil, na Copa Libertadores e vai bem. O Fluminense faz uma campanha, podemos assim dizer, boa também. Se vencer, vai colar lá no G4, fica de boa, aproxima do Flamengo, diminui a distância entre os dois times, mas vem de derrota para o Paraná, uma derrota surpreendente aí para os torcedores. E o time vem com muitos desfalques para essa partida aqui. Não vai contar com o Marco Júnior, nem com o Pedro, que é um dos artilheiros do campeonato, e nem com o Léo. O time deve vir a campo só com um atacante. E por conta desse clássico Fla-Flu que está movimentando a cidade, nós passeamos aqui para o Brasil e vimos muitas pessoas com a camisa do Fluminense, com a camisa do Flamengo, todo mundo empolgado para já sair do trabalho e vir direto para o estádio aqui acompanhar esse clássico, já que não tem uma partida do Campeonato Brasileiro sendo realizada aqui no Mané Garrincha desde 2016. Então, o Flamengo vem com desfalque do Diego, o Fluminense com desfalque do Pedro, do Marco Júnior, que é daqui de Brasília, inclusive, e também do Léo. Agora, os torcedores estão empolgados, 60 mil ingressos vendidos, não tem mais ingresso em nenhuma das lojas, também passamos nos pontos de venda, não há ingresso para ser vendido. Vamos ter o maior público do Campeonato Brasileiro de 2018 e um dos maiores públicos na temporada do futebol nacional. O Mané Garrincha vai estar lotado, Orengo. Obrigado, Rodrigo. Literalmente entrou em campo o Rodrigo lá no Mané Garrincha. Vai ser muito bonito, hein, Cláudio? 60 mil pessoas, um número aí bastante significativo aqui em Brasília. Exatamente. Olha, há 1 ano e meio, né, como a gente viu, que o Mané Garrincha não é usado em partidas do Brasileirão. O Rodrigo falou. E é uma grande resposta, a melhor resposta que os brasilienses poderiam dar à acusação recorrente de que temos um estádio que é um elefante branco, que não temos futebol aqui, que não temos torcida. Está aí, ó. Nós faremos hoje, a população de Brasília vai dar esse presente à nossa cidade e ao país e ao próprio futebol. Vai oferecer, vai garantir o maior público do Brasileirão até agora. Olha, a seguir o PROCON começa a fiscalização do preço do diesel, mas ninguém é multado porque o estoque ainda é antigo. E mais, o governo admite que repasse pode ser menor que o previsto. Banho de Cidade, volta já.